Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez. Continua frio, tá caindo aquela garoa, deu uma parada agora e temos como gravar lá na laje. Então, vamos gravar aqui na varanda, aqui na área de serviço, né? Então, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Então, nós vamos conversar um pouco, vamos falar aqui de uma conversa que Jesus teve com os discípulos, tá? Diante de muitas coisas que estavam acontecendo, estava se aproximando, estava próximo de se consumar a prisão de Jesus, né? O castigo que ele ia tomar, que ele apanhou bastante, e a crucificação. E os discípulos estavam temerosos porque Jesus já tinha alertado eles que isso ia acontecer. Eles estavam com medo. Em João, no Evangelho de João, capítulo 16 e o verso 36, é uma passagem que diz assim, que foi as palavras que Jesus disse aos discípulos e aquelas pessoas que estavam próximo, tá? O carro ligou ali. Ele disse assim, ele estava dando as últimas instruções para os discípulos, né? Capítulo 16 de João, Jesus dá as últimas instruções para os discípulos. E no verso 33 do capítulo 16, ele disse assim para os discípulos: tenho-vos dito isto, ou isso, para que em mim tenhais paz. Ponto. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, já no capítulo 17, no início, já o contexto diz que Jesus ora para os discípulos, né? E qual é o título dessa conversa nossa, desse bate-papo matinal nosso? Quais são os seus medos? Vai me dizer, geralmente a parte masculina sempre diz, eu não tenho medo, né? Ou aquelas mulheres mais corajosas e tudo mais, pode dizer, eu não tenho medo e tal. Mas todos nós, seres humanos, nós temos os nossos medos, por mais que tenhamos coragem. E Jesus estava alertando os discípulos porque eles ficaram tristes, porque, imagina bem, o mestre ia ser morto em morte de cruz. Jesus já tinha adiantado para eles que isso ia acontecer. E havia uns rumores de que as autoridades procuravam Jesus, procuravam uma ocasião para prender Jesus. Jesus já adiantou para os discípulos, a minha hora vai chegar. Só que ele disse algumas coisas aqui importantes que nós precisamos, nós, principalmente aqueles que seguem a Cristo, aqueles que são servos de Deus, precisam colocar isso em suas mentes, né? O passarinho pousou pertinho de mim, ele está mais ou menos 2 metros de mim, tem 3 aqui, passarinho aqui, eles vêm comer a comida que cai da calopsita ali. Então, Jesus falou umas coisas interessantes. Em mim, o que ele fala? Eu estou dizendo isso para vocês, para que em mim vocês tenham paz. Ou seja, estejam seguros. Estejam seguros em mim. Tenha paz. Em mim vocês tenham paz. O significado de paz significa uma vida sossegada, livre de guerras, de soluções. Mesmo que vocês sofram momentos difíceis na vida, tenham paz em mim, porque o que ele está dizendo? Eu vou garantir para vocês, eu vou resolver para vocês, mas vocês precisam ter paz.
E nessa paz que eu peço a vocês, que vocês tenham, vocês possam ter também a paciência de esperar que as coisas serão construídas, restauradas dentro deste processo, né? E ele alerta: no mundo tereis aflições. Nenhum ser humano que vive nesse planeta, ele está isento de aflições, de angústias. Talvez você que tem menos poder aquisitivo, olha para uma pessoa que passa num carrão e que tem uma grande casa, uma casa bonita, uma mansão, como se diz assim. A pessoa é bem arrumada, abastecida, e você fica pensando: poxa, por que eu não posso ser uma pessoa como essa? Mas você não sabe o sofrimento também, as lutas daquela pessoa. Você também tem condições de ser uma pessoa como aquela, ter dinheiro, ter condições financeiras. Mas agora vamos avaliar o sofrimento de ambos, o seu sofrimento e o sofrimento daquela pessoa. Então, nenhum ser humano, em Romanos capítulo 8, 22, Paulo escreve essa carta aos Romanos e diz que toda criatura geme e está em dores de parto até agora. Ou seja, o sofrimento ele vem, todos nós somos passíveis, sujeitos ao sofrimento. Por mais que nós tentemos evitar, aquele que se atenta, aquele que procura se adiantar ao problema, ele tem menos problemas, isso é claro, isso é fato. Mas o que é isso? Claro, se você se antecipa a um possível problema que vai acontecer, né? Você cria meios e situações para evitar que aquele problema aconteça, ou quando ele acontecer, o impacto será menor. Há pessoas que cuidam disso, certo? Agora, outro sim que Jesus diz: mas tende bom ânimo, animai-vos, alegrai-vos. Nós precisamos ter ânimo, nós não podemos nos atrofiar, nós não podemos nos fechar, nós não podemos nos esconder do problema. Ele vai para lá onde nós vamos se esconder junto com a gente. Há problemas que nós temos que encarar ele de frente. Certa vez, uma pessoa veio conversar comigo e tinha passado por um problema sério. Eu disse àquela pessoa: olha, você precisa enfrentar esse problema. Você precisa encarar este problema. Deixe que as pessoas olhem o teu rosto e veja que você está procurando vencer este problema, que esse problema já passou, você já reconheceu esse problema. Agora, já que você já reconheceu esse problema, você deve encarar o problema até que ele passe. E ele vai passar, porque determinados problemas geram outros problemas. Problemas de descrédito, problemas de desconfiança, problema do nosso nome estar andando na boca das pessoas usarem o nosso nome como um papo de fim de tarde ou da hora do almoço, nos comentários entre os colegas de trabalho. Então, um problema gera o outro, mas quando o problema acontece, você não deve fugir dele. Você deve encarar o problema na intenção de resolver o problema, senão você será consumido pelo seu próprio problema. Então Jesus falou: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse uma coisa interessante. Quando ele fala eu venci o mundo, ele está querendo dizer para você assim: você também pode vencer. Você também pode alcançar. Alguém vai dizer assim: mas Jesus, o vencimento que ele teve foi a morte, ele morreu para depois ressuscitar. Tem coisa mais gloriosa do que essa?
Você não vai passar ou ser pregado numa cruz igual Jesus foi pregado. Não. Você não vai ter os mesmos problemas que Jesus teve. Lá Jesus estava enfrentando esses problemas e ele ia partir e os seus liderados, os discípulos, iam ter que continuar. Portanto, quando Jesus foi crucificado, e já no outro dia os discípulos estavam trancados dentro de um recinto, de um quarto ou de uma sala, trancados ali com medo de serem pegos também. E Jesus atravessa a parede e diz: Pai, seja convosco. Logo nos versículos depois da crucificação. Então Jesus foi ali naquele quarto onde estavam os discípulos, com medo de serem pegos também, foi lá dar a eles uma força: olha, vamos seguir, tá certo? E ele falou: eu venci, agora é a vez de vocês vencer. Eu venci o mundo. Então, portanto, animai-vos, alegrai-vos. Qual é o problema que nós estamos enfrentando agora? Um estado de pandemia, onde você não tem muito aonde se apalpar, onde as incertezas são grandes, aonde aqueles que têm menos poder aquisitivo vai ficar com mais dificuldade ainda. O que nós vamos fazer? Então, o grande problema da sociedade hoje é enfrentar essa pandemia, e no meio estão você, estamos nós, está os filhos de Deus também. Como nós não podemos recuar? Precisamos se cuidar da higiene, precisamos usar as proteções, as máscaras, precisamos cuidar dessas coisas todas, porque isso é uma atitude de pessoas que estão cientes do que está acontecendo na sociedade. Mas temos que trabalhar, temos que buscar o nosso pão, temos que resolver a nossa vida. Então, o mal está aí, por trás desse mal está todas as intenções ruins. Enquanto você chora, enquanto você geme, conforme diz o apóstolo Paulo no capítulo 8 de Romanos, e o verso 22, enquanto Paulo diz que toda criatura geme, que a maior parte da população, as pessoas simples, que têm menos poder aquisitivo, geme como se tivesse com dores de parto devido à gravidade dos seus problemas, há aqueles de coração mau, há aqueles que não estão se importando nem um pouquinho com a gente. Por isso que Jesus, ele nos alerta: tem de bom ânimo. Você vai viver num tempo de muita injustiça. Você vai viver numa época de muita injustiça. Antes de nós, os nossos irmãos eram pegos e assassinados, mortos. Houve uma batalha grande, sangrenta, para que o evangelho não prosseguisse. Se você ler as histórias em torno dos anos 150, 200, 300, depois que Cristo foi e que a igreja precisou prosseguir na pregação do evangelho, muitos dos nossos irmãos, eles morreram, eles padeceram. Muitos foram crucificados, queimados vivos, degolados, jogados para os leões, muitos perderam suas casas, os governos confiscaram suas casas, mas eles seguiam na fé, confiante de que eles tinham um prêmio maior. Aleluia! Então, meu amigo, minha amiga, acredite nisso. Acredite que essa situação vai passar e você vai vencer. Seja qual for o seu problema, você precisa ter fé. Houve um momento que Jesus falou com os discípulos, e os discípulos viram que era uma coisa tão difícil de fazer, que eles pediram ao Jesus: Senhor, aumenta-nos a fé. Há momentos que nós precisamos aumentar a nossa fé. Precisamos aumentar a nossa crença de que vamos vencer. Passar por dificuldades, passar por privações das coisas, sair fora da normalidade que nós vivíamos, é ruim para todo mundo. Eu já sou um homem vivido de muito tempo, já passei por muitas coisas. A geração que chegou agora, entre 15, 16, 17, 18, 20 anos, não conheceu o que nós conhecemos. Às vezes eu vejo muitos atribulados aí, mas eles não conheceram, não passaram
nem um pouco pelo que nós passamos. Eu sou daquele tempo, quando eu era criança, não existia nada de rede social, telefone aqui no Brasil nem se falava. Tinha um telefone fixo e era caro, só as pessoas que tinham condições financeiras de adquirir um telefone. Para você ter ideia, se a pessoa quisesse falar com alguém no Rio de Janeiro, São Paulo ou outro lugar, teria que ir no correio, lá tinha um telégrafo, aonde a pessoa mandava a mensagem pelo telégrafo, tinha que pagar a mensagem, nem todos tinham. E às vezes as pessoas mandavam cartas, e as cartas, elas demoravam 2, 3 meses para chegar. Hoje nós estamos abastecidos de tecnologia, e mesmo assim, o ser humano, ele não consegue reconhecer que por trás dessas coisas todas há um Deus que cuida de nós e que nos dá a vitória. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos vencer, mas você precisa ter fé. Não se encolha, não se feche tentando evitar o pior. Confie em Deus, busque a Deus, busque os irmãos para orar por você. Vamos orar junto. O momento é de estarmos unidos um pelo outro. Por aquilo Jesus falou que a comunhão, ela nos dignifica, ela nos dá condições de prosseguirmos e vencermos o inimigo maior que nós possamos enfrentar. Estejamos unidos em torno de um bem maior. Jesus falou: tende bom ânimo, eu venci o mundo, você também vai vencer. Nós conversamos numa próxima oportunidade.